Boa noite. A edição de hoje do Público na TV vai tratar do assunto que ficou registrado na imprensa como o caso Eloá Pimentel. Para nós da ouvidoria, a atualidade de um assunto começa exatamente quando a notícia termina. E é deste ângulo que podemos observar, com o devido distanciamento, o trabalho realizado pela TV pública e pela mídia em geral. A cobertura do julgamento do jovem que foi condenado a quase 100 anos pelo assassinato da ex-namorada e mais 11 crimes, levanta questões que podem nos indicar o limite entre o que é interesse público e o que se diz ser o interesse do público. Uma metáfora elegante para a velha corrida por audiência. Lógico que muitas vezes, né, o crime tem que ser, né, mostrado, o crime tem que ser evidenciado, mas não da maneira que fizeram. Tornou aquela praticamente um filme, né? E o rapaz se achou, né, o mocinho da história, né? O cara é um maluco, um ciúme doentio, pelo menos é o que pareceu, matou a menina, feriu a outra. Agora uma advogada está no papel dela, de querer achar que a mídia influenciou, que ele foi vítima de uma situação. O caso tinha essa repercussão toda e a mídia só fez passar isso para todo mundo, né? Não teve nenhum circo montado pela mídia, não. Enfim, eu acho que são vários fatores aí que influenciaram, mas eu acho que o fator principal foi a mídia. A população estava a par de tudo, né? Estava vendo o que estava acontecendo, a mídia estava mostrando, né? Então acaba que influenciou, sim. A mídia brasileira tem mania de julgar, fazer o julgamento e fazer um linchamento moral antes da justiça. 13 de outubro de 2008. Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos, invade a casa da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos. Do lado de fora, um grotesco reality show que rendeu severas críticas à imprensa e à mídia em geral. Outubro de 2008, o Brasil para e assiste pela televisão um caso de amor frustrado, culminando com o assassinato de uma jovem de 15 anos. Em um apartamento de Santo André, na Grande São Paulo, Lindenberg Fernandes Alves mantém a ex-namorada Eloá Pimentel e os colegas de escola sob a mira de uma arma. Flashes, câmeras, links. Cada movimento é gravado, filmado, transmitido ao vivo. O desfecho do caso vai ficando cada vez mais distante, como em uma novela que adia o capítulo final para aproveitar ao máximo o alto índice de audiência alcançado. No ponto dela ser muito nova, ele ser mais velho, rola aquele ciúme dela ter certas amizades. O assunto extrapola o noticiário e é assumido também por programas que usam os recursos jornalísticos para produzir espetáculos. Vítimas e sequestrador dão entrevistas ao vivo em programas de TV. Vocês estão ao vivo aí? Se você estivesse ao vivo, você ia ver aí que ela acabou de aparecer e dar sinal de joia. A audiência das emissoras se eleva a índices que algumas delas jamais atingiriam. Um espetáculo que durou mais de 100 horas e terminou de forma trágica. A justiça vai se pronunciar sobre o sequestro e o assassinato somente 4 anos depois, mas a mídia é imediatamente levada ao banco dos réus por entidades da sociedade civil. Alguns canais, alguns veículos em especial, né, abusaram do dever de informar, fazendo do caso da Eloá uma narração, como se fosse um jogo de futebol. A imprensa, de certa forma, ela tem códigos muito claros de ética. A ANJ tem um código muito bom sobre preceitos éticos que deveriam ser mantidos pelos jornais. Especialistas em segurança pública foram unânimes em afirmar o que a atuação da mídia interferiu no desenvolvimento da história.
O sociólogo e ex-comandante do BOPE, Rodrigo Pimentel, foi enfático na ocasião ao criticar a atuação das redes de televisão. Em entrevista ao Terra, Pimentel acusa a apresentadora da Rede TV, a Rede Record e a TV Globo de terem sido irresponsáveis e criminosas. Ele afirma que as transmissões das TVs interferiram no andamento do caso e que atrapalharam as negociações. Pimentel diz ainda que as emissoras e os jornalistas que ele acusa de criminosos deveriam optar na próxima ocorrência entre ajudar a polícia ou aumentar a audiência. Neste caso, a mídia foi para o banco dos réus, mas os índices de audiência alcançados por todas as emissoras traz de volta uma questão. A presença ostensiva das câmeras de TV interfere no desenrolar dos acontecimentos? Na verdade, virou um grande espetáculo. No próximo bloco, a gente volta já. O caso Eloá Pimentel foi emblemático sobre os excessos da mídia. Várias instâncias, inclusive o Ministério Público Federal de São Paulo, investigaram uma questão que até hoje permanece nebulosa. A presença da mídia pode interferir no desfecho de acontecimentos dramáticos, como foi o caso Eloá? Muitas vezes a gente confunde justiça com justiçamento, né? E por conta da cobertura da imprensa, que foi absolutamente intensiva, extensiva, tanto na época do crime quanto agora no julgamento, que também foi muito pesada a cobertura, eu acho que pode ter uma influência sim, porque os jurados eles não estão isolados do mundo, eles já entram lá com um conhecimento prévio do caso, um conhecimento prévio filtrado pela mídia, né? Eles já têm algumas informações de muito impacto, que é muito difícil uma defesa desfazer. E ainda mais no caso desse julgamento específico, que a mídia criou uma personagem da advogada de defesa, né? Transformou a mulher numa personagem super maniqueísta, quase a bruxa do conto de fada, coisa que possivelmente ela não é. Na verdade, virou um grande espetáculo, uma tragédia, e a mídia tem sim responsabilidade sobre isso. Eu acho que esse caso ele tem de ser pensado do ponto de vista ético, do ponto de vista do ponto de vista técnico, foi uma grande demonstração da capacidade midiática, né? Do ponto de vista técnico, sem dúvida, mas e do ponto de vista ético? É certo que mesmo tendo esse recurso, a cobertura seja feita dessa maneira, porque isso certamente teve influência psicológica ali nele. 4 anos depois, o julgamento de Lindenberg e Fernandes Alves foi transformado em um evento que ocupou as manchetes das principais emissoras do país durante 4 dias. A TV Brasil também noticiou o assunto, de forma discreta. Abordou as mesmas questões que as demais emissoras. No primeiro dia do julgamento, o caso não foi destaque na escalada do jornal, que é onde se anunciam as principais manchetes da edição. O país começa agora o Repórter Brasil. O texto de abertura da reportagem relembra o acontecimento e destaca um aspecto importante do caso. O sequestro ganhou grande repercussão pela cobertura da imprensa. O caso Eloá realmente figura entre os mais polêmicos no que se refere à cobertura da imprensa. Mas o que o texto anuncia não se desenvolve na reportagem, como veremos mais adiante. Foi a história de cárcere privado mais longa do país. Mais longa do país. A expressão não contribui para a informação, mas amplia a gravidade natural do fato pelo uso ampliado de um adjetivo. As regras do jornalismo indicam que se deve evitar os adjetivos, porque carregam juízo de valor. Dizer que o sequestro durou 4 dias é a informação correta, sem efeito espetacular. Na abertura, o apresentador informa que o caso teve grande repercussão pela cobertura da imprensa. Mas a reportagem não aborda esse aspecto da notícia, indicando apenas que o julgamento também se anunciava como espetáculo. O Fórum de Santo André amanheceu cercado por veículos de emissoras e jornais. E público não faltou. Uma parte do caso permaneceu mal esclarecida na reportagem. Eles foram liberados depois, mas a polícia concordou que a amiga Nayara
voltasse ao cativeiro com a promessa do motoboy se entregar. A polícia teria concordado que Nayara voltasse ao cativeiro? Quem teria pedido isso a ela? Que garantias havia de que Lindenberg se entregaria? A reportagem apenas repassou uma informação mal apurada que outros veículos repetiram. Mais adiante, menos grave, mas não menos importante, uma frase mal construída. Eloá teve morte cerebral e não resistiu. A memória do caso ocupou quase a metade da reportagem. A contextualização é uma regra importante do jornalismo, mas recontar o caso em detalhes, a exemplo do que fazem as novelas, contribui, se tanto, para garantir a atenção do público para os próximos capítulos de um julgamento que prometia ser longo. A reportagem focaliza a advogada de defesa e ouve o advogado de acusação, que desqualifica a ação da defesa. Eu jamais faria uma substituição pela mãe da vítima, jamais, mas ela quis, não sei qual a estratégia dela. Uma especulação sobre o fato. Mais adiante, a reportagem aponta a polêmica que envolveu toda a mídia na época do sequestro. A defesa quer dividir a culpa, acusando polícia e imprensa de terem contribuído para a tragédia. A forma superficial e descontextualizada dessa informação indica que a reportagem assumiu uma posição, perdendo a necessária neutralidade. A fala da advogada de defesa, editada na matéria, é apenas ilustrativa, sem acréscimos de informação. E não transformado num bode expiatório. Ao final, em edição de apenas 26 segundos, divididos em duas partes, uma fonte credenciada em análise de mídia traz a legitimação da posição já definida pela reportagem. A questão envolvendo a participação da mídia no caso Eloá não tem relação com estratégias utilizadas por advogados, e o assunto não cabe em uma reportagem de pouco mais de 2 minutos. No segundo dia do julgamento, as informações principais foram veiculadas pelo Repórter Brasil em uma nota simples. O réu Lindenberg Alves ainda não depôs. A reportagem da TV Brasil volta a cobrir o julgamento direto do tribunal. A personagem principal neste terceiro dia era Lindenberg, o réu. A plateia foi mostrada com direito à manifestação. A notícia deste dia era apenas o depoimento do acusado. Sem muito o que realçar, as frases emocionais foram o destaque da reportagem. Quero pedir perdão para a mãe dela em público, pois eu entendo a sua dor. No último dia do julgamento, uma reportagem descritiva informou ao público o desfecho da história. Um trabalho equilibrado, com apenas 2 ressalvas. A manifestação de um dos populares, evidenciada na edição, fere o princípio da isenção. Na edição, as palavras da promotora e da advogada de defesa não carregam informação relevante. Pela desproporção, os destaques comprometem o princípio da imparcialidade, pelo qual o jornalismo deve zelar. A declaração da mãe de Eloá, em desconcertada entrevista coletiva, encerra o episódio de uma história que ainda promete continuar, porque a defesa afirmou que vai recorrer. No julgamento, a cobertura ostensiva do caso impõe uma outra questão. Qual a importância do clamor público estimulado pela mídia? O que precisa é ter, evidentemente, esse respeito, esse limite, entre a mídia e a autoridade. É o assunto do próximo bloco. A gente volta já. Neste bloco, o público na TV quer saber: o clamor público como construção da mídia pode ter influência em decisões que dependem de júri popular? O juiz Fábio Francisco do Tribunal de Júri de Brasília admite que em casos de grande repercussão, como o de Eloá, a sociedade forma um juízo prévio, muitas vezes provocado pela mídia. Semanas antes do julgamento, a cobertura retomou ao noticiário, a documentários, a entrevistas, a uma série de outros programas de televisão, trazendo novamente aquelas questões. Os âncoras desses programas acabam criando pontuações específicas com relação a valores. E isso
introjeta-se nas representações sociais e essas representações sociais podem compor, sim, um pré-julgamento por parte do jurado no momento do exercício de sua função. Na opinião do juiz, é necessária uma reavaliação do trabalho por parte dos jornalistas, dos policiais e também das autoridades judiciais. O que precisa é ter, evidentemente, esse respeito, esse limite, né, entre a mídia e a autoridade. E depende muito da autoridade mesmo, em saber conduzir o processo, manter a preservação de determinadas informações e pessoas. E isso vai muito do tato que se tem com a mídia e com a autoridade. O cárcere e morte de Eloá Pimentel foi um dos primeiros grandes desafios que o jornalismo da recém-criada TV Pública teve que enfrentar. O Repórter Brasil só divulgou o caso do sequestro de Eloá Pimentel no último dia, em 17 de outubro de 2008. A invasão aconteceu no começo da noite. Os policiais arrombaram a porta do apartamento usando uma bomba. O caso Eloá Pimentel foi discutido diariamente pela equipe do telejornal. Os profissionais debateram muito a forma de levar o caso ao telespectador. Houve divergência, sim, justamente por conta disso. Era só um caso, mais um caso? Alguns achavam que sim. Não, mas era um caso de sequestro e o rapaz está lá, está todo mundo mostrando, emissoras transmitindo ao vivo, como a gente vai dar isso ou não vai dar. E esse embate existiu na reunião e foi a partir dele que a gente teve que tomar uma decisão. Quase 4 anos depois, assuntos de grande repercussão ainda desafiam as equipes de jornalismo da TV Pública. A orientação que eu tive aqui é de me ater aos fatos, então a gente não deu tanto espaço para essa parte dramática, mas eu acho que justamente por isso a TV Brasil teve uma cobertura diferenciada, porque mostrou o que aconteceu e não ficou em cima do drama da mãe, do drama da família, ou também do perfil de Lindenberg, e a gente mostrou como o julgamento aconteceu. No caso da gente, é preciso se afastar um pouco dessa comoção geral e procurar passar o fato com o que existe realmente e não tentar embarcar também nas histórias de promotores que aparecem, delegados, juízes, advogados, procuradores, que têm as suas versões e muitos têm os seus interesses. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A edição de hoje do Público na TV fica por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e obrigada pela sua audiência.